Rádio Bandeirantes. Ministro Henrique Neves da Silva é jurista e deixou o Tribunal Superior Eleitoral no dia 16 de abril. Foram mais de 4 anos no TSE, entrou como ministro efetivo em 2012. Participou do julgamento da chapa Dilma Temer. O julgamento, no entanto, não chegou a contar com o voto do ministro Henrique Neves, paralisado no dia 4 de abril por uma decisão unânime de conceder maior prazo à defesa e dar alegações finais. Ministro, em primeiro lugar, por ser um homem de leis e brilhante, é um prazer tê-lo aqui. O Brasil precisa de gente como o senhor. Estamos precisando cada vez mais de gente como o senhor, que cai dentro desse aspecto que eu falei. É brilhante e é humilde também. Mas, ministro, nós temos agora uma porta aberta para uma solução talvez menos agressiva, que seria a cassação da chapa Dilma Temer e um outro presidente sendo eleito por via indireta de forma constitucional, o que prega a Constituição. Seria uma saída pacífica para talvez se tentar a governabilidade do Brasil. Essa é uma das saídas. Nem sei se o Temer vai sair por essa ou por outras saídas, mas essa é uma delas. Como é que o senhor analisa agora a proporção que ganha esse julgamento, que poderia ter proporções políticas para, sob a bandeira da estabilidade, da governabilidade do país, que o Temer fosse mantido ali? É um prazer falar com o senhor, ministro. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Eu acho que tem que separar as coisas. O que está no Tribunal Superior Eleitoral são ações que se referem à eleição de 2014. Ou seja, são os fatos, o que aconteceu lá em outubro de 2014 na campanha eleitoral, se houve ou não houve abuso de poder econômico, se houve ou não houve financiamento à margem do que seria legal. Isso é o que está para ser discutido no Tribunal Superior Eleitoral. Existem hoje fatos que foram divulgados agora referente a este ano, março, abril deste ano, que não fazem parte dessa ação. Então, o que o tribunal vai julgar não é essa questão se houve grampo, se não houve grampo, se ele é legal, se ele não é legal. Essa matéria toda vai ser discutida pelo Supremo oportunamente. O que o TSE tem para decidir é só o que está posto desde 2014 lá na ação, que diz da campanha da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Então, eu acho que entendi, tem que separar bem a ministro, situações. Deixa eu apartar aqui, só um segundo. Eu entendi. Isso é o lado técnico, jurídico da coisa. Só que o Brasil ganhou uma proporção política diferente, nem sempre o que é técnico continua sendo técnico, o que é justo continua sendo justo, o que é legal continua sendo legal, o que é legal pode não ser justo ou vice-versa. A pergunta, talvez eu tenha feito a pergunta de uma forma errada. Então vou perguntar hipoteticamente, pode a situação política do país alterar essa condição técnica do julgamento, que tem que se ater, obviamente, ao objeto da questão? Em tese pode, mas eu acho que não é o caso. Todos os ministros que estão lá são experimentados, são juízes de outros tribunais, são 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados que têm larga experiência. E quando o juiz sai do processo para considerar fatos que não estão no processo, isso transforma o julgamento em algo totalmente subjetivo, o que não é bom para a democracia. O que se tem lá são as questões, eu acho que nessa hora tem que ser muito técnico, tem que se examinar, verificar. Tem prova de que houve ou não houve abuso, decidir, julgando procedente ou improcedente. É lógico que todo o contexto pode influenciar o pensamento das pessoas, mas, em tese, o juiz deve ser isento a esse tipo de influência. O senhor é uma das poucas pessoas que pode falar sobre esse tipo de julgamento, mesmo porque o senhor participou até outro dia do processo todo de avaliação jurídica e técnica desse julgamento. É ético o senhor poder falar sobre isso? Se não puder falar, eu vou entender perfeitamente. Mas eu fui ministro, né? Eu saí de lá dia 16 de abril, como você falou. Então, quer dizer, o que eu tinha que falar do processo lá, eu falei na época que eu estava lá. Hoje eu não me sinto muito na vontade de falar, porque não, parece que eu esqueci que eu saí. Se eu sair, tem o próximo é que vai dizer melhor do que eu. Porque fica comprometido, que a pergunta que eu ia fazer é qual seria a sua opinião sobre o andamento do processo.
Agora, eu me sinto desconfortável em fazer essa pergunta Não, porque... mas eu posso te responder em linha genérica. Pois não. O andamento é um processo complicado no sentido de muitos incidentes. Ambas as partes, tanto os autores como os réus, assim como o Ministério Público, requereram muitas provas. Então foi um processo que teve a perícia, depois teve uma confirmação, a oitiva de testemunhas, depois a oitiva de novas testemunhas. Então, porque muitas vezes a pessoa fala, mas demorou demais. Mas demorou demais porque cada uma das partes, não é uma coisa só da defesa, não foi a defesa que atrasou. Ambas as partes a cada hora pediam novas provas, novos requerimentos. Entendi. Agora, independente do que o senhor acha que vai acontecer, qual é a sequência do ritual para esse julgamento daqui para frente e se a gente pode comentar alguma coisa a respeito de tempo, porque o país necessita de tempo acima de tudo hoje em dia. O julgamento está marcado para começar dia 6. No dia 6, o que deve acontecer? O relator deve fazer um resumo, o relatório tem mais de 1.200 páginas, pelo que eu li na imprensa. Ele deve fazer um resumo desse relatório e aí vai se ouvir as defesas. Tanto os advogados do PSDB vão falar, depois os advogados da presidente Dilma, do presidente Michel Temer, e depois o Ministério Público. Talvez esse procedimento consuma toda a sessão do dia 6. Ou o ministro relator, logo depois dessas manifestações dos advogados, começa a proferir seu voto. Pode começar no próprio dia 6, ou talvez o mais provável já comece no dia 7. A partir do momento que ele concluir o voto, os demais ministros podem debater, ou então cada um passa a dar seu voto. Então não é um julgamento que provavelmente comece e termine no mesmo dia. Tanto que o ministro Gilmar marcou 3 sessões até dia 8. 4, na realidade, eu acho. Dia 8 tem uma de manhã e uma de noite. Concluído o julgamento, se a ação for julgada improcedente, não tem maiores consequências para o país. Né? Se ela for julgada procedente, determinando o afastamento do presidente, normalmente o que se faz é aguardar a publicação do acórdão, o que pode durar aí uns 10 dias no máximo, 15 talvez, porque o acórdão é não só o que os juízes levaram escrito e leram, mas também o que os debates produziram. Isso tudo é transcrito, fazem as notas taquigráficas e publica. A partir daí é que se pode iniciar a discussão se deve ou não ocorrer o afastamento imediato. E mesmo assim, se for determinado o afastamento imediato, pode ser que ocorra a oposição de embargo de declaração ou um recurso para o Supremo, que pode gerar uma liminar para permanecer no cargo enquanto esse recurso não for julgado. Mas isso tudo é no terreno da possibilidade. Não há como a gente dizer, vai acontecer assim. Demanda tempo e não adianta você tentar subverter o ritual natural desse julgamento. É o que eu ia perguntar, se depois da decisão, se caberia recurso na sequência, pelo que eu vi, cabe e deve ser decidido pelo Supremo. Ministro, o TSE ele sempre teve uma importância fundamental, mas hoje em dia a importância dele para o país cresce nesse momento que nós estamos vivendo, não, ministro? O tribunal ele sempre trabalhou a favor da democracia, quer dizer, desde 1932, quando ele foi criado, depois ele foi suspenso por Getúlio, aí ele voltou em 1945 com a missão de fazer eleições presidenciais no espaço de 6 meses. E de lá para cá ele já tomou diversas decisões, sempre tentando melhorar e aprimorar a democracia brasileira. É mais um desafio que se põe à justiça eleitoral. Ministro, como cidadão brasileiro, não é? Como é que o senhor analisa a sequência natural do país? Como um homem de leis, como é que o senhor analisa essa série de decisões contestáveis que, eu repito, nem sempre o que é legal é justo, não é? Hoje se discute muito essa questão do Joesley ter saído praticamente ileso, sem cadeia, e outras tantas quantas questões jurídicas que o cidadão brasileiro não está acostumado a ouvir, discutir e nem sabe. Eu mesmo não tenho conhecimento de muitos assuntos que são discutidos todos os dias e por isso eu evito comentá-los, porque a gente precisa saber conversar com quem entende para poder ter uma resposta a boa parte do público leigo. Como é que o senhor analisa, como cidadão, a situação do país sob esse aspecto e qual a importância das leis em coibir
a corrupção que anda solta por aí, pelo jeito, a se confirmar boa parte do que a gente já ouviu, anda solta e muito solta e talvez como nunca, mas a importância que nós vivemos aí de pessoas serem julgadas, colocadas na cadeia ou inocentadas sob a luz da lei e a democracia, né? Sob a luz da lei em primeiro lugar, a você julgar o sujeito pelo RG e não pelo CPF, e não pela condição que ele tem e daí por diante. Como é que o senhor analisa o Brasil como cidadão daqui para frente e como as leis podem ajudar esse país? Eu acho que, no geral, o quadro é positivo, porque, vamos dizer, a corrupção, ela sempre existiu, desde 1500 que existe corrupção, e ela sempre vai existir. O que nós temos para combater a corrupção é justamente a lei. E nós estamos vivendo um momento no país onde a lei está sendo aplicada. Existe, obviamente, uma dúvida se ela foi bem ou não aplicada em um caso, no outro, mas, no geral, me parece que as decisões estão sendo tomadas, estão sendo mantidas por todas as instâncias e demonstra que o país chegou a um grau de amadurecimento aonde se estabeleceu e bateu na mesa e disse, aqui não mais, aqui nós temos que mudar essa situação. Agora, justamente nesse ponto é que eu vejo há uma tendência, todos nós queremos uma solução imediata. Hoje em dia o mundo está muito moderno, está muito rápido, a informação chega por WhatsApp, pela internet, em 30 segundos já se quer uma solução. Eu acho que é o momento de nós também pensarmos um pouco o que nós queremos para o país, quer dizer, manter, sim, a corrupção não pode ser admitida de forma nenhuma, mas nós temos que também aprimorar a nossa legislação. Pensar não só neste momento, mas pensar no que nós vamos ter daqui 5 anos, no que nós vamos ter daqui 10 anos. Hoje nós temos aí a grande discussão se convoca eleições, se não convoca eleições, caso o presidente venha a ser cassado, ou caso ele venha a ser empichado, ou caso ele renuncie. Tudo isso são questões para este momento. Mas nós temos que lembrar que daqui um ano e 3 meses, em outubro do ano que vem, nós temos uma eleição. Então nós temos que preparar também a legislação. Eu acho que a reforma política que o Congresso está fazendo, está tentando caminhar nesse sentido, para que a gente possa ter eleição limpa, transparente e que eventuais erros que tenham ocorrido no passado não se repitam. Ou se tentarem repetir, que seja imediatamente impedido e que a gente possa cada vez mais ter uma transparência, um controle, evitar que as pessoas, que uma ou duas pessoas façam algo de errado. Isso é muito difícil, porque, por exemplo, o homicida está proibido desde muito tempo que é crime matar alguém, mas infelizmente isso ainda ocorre. O que nós temos que ter são leis claras, precisas e uma aplicação também da lei de forma clara e precisa, com isonomia. Se você caça um prefeito por um fato, você tem que caçar todos os prefeitos que estão naquele mesmo fato. Se uma pessoa é absolvida por determinada prática, todas as pessoas que praticaram aquela prática também têm que ser absolvidas. A gente tem que ter isonomia e não pode ficar julgando de acordo com a capa do processo. Não, essa pessoa é mais importante, essa daqui ela merece um tratamento desigual. Não, eu acho que nós temos que está no momento da gente pensar e criar uma legislação mais coesa. O nosso Código Eleitoral de 1965 precisa ser atualizado. A gente tem que criar uma legislação para as eleições em que todo mundo saiba exatamente qual é a regra do jogo antes de começar a eleição. Se tiver alguma falta, como se fosse no futebol, que venha um cartão amarelo. E se tiver algo muito grande, algo muito comprometedor da normalidade da eleição, que venha o cartão vermelho ainda durante a eleição. Eu estava falando sobre Gandhi, sobre a humildade de Gandhi. Eu não sei se o senhor pegou o rabicho da conversa anterior. Vi um pedaço. Mas o Gandhi ele tinha uma frase que era mais ou menos assim: se você age contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. É uma frase que eu guardei há muito tempo e é mais ou menos isso. É muito básico, né? Ele foi advogado, o Gandhi foi advogado, muito pouca gente sabe disso. Estou na Inglaterra, mas essa é uma frase interessante, curta, grossa e bem aplicável aos tempos de hoje, né? E sempre, não é, ministro? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala em democracia, a gente tem que lembrar que democracia não termina no dia da eleição. Democracia é o agir do cidadão todo dia. Então, se eu estou cobrando do governante que ele não pratique determinado ato contra a lei, que eu também pense na hora que eu vou tentar furar a fila, na hora que eu vou tentar buscar um atalho
no meio do trânsito, que a gente siga os padrões. A lei precisa ser mudada em algum aspecto, que se mude, mas enquanto não se mudar, vamos seguir, vamos tentar acordar comportamento ético, pensando não só na gente, mas pensando na sociedade, na comunidade. Quem sabe daí a gente consiga fazer um país melhor. Uma única pergunta para encerrar, não vou tomar mais seu tempo, mas eu andei lendo em algum lugar, obviamente que a Constituição é soberana, mas num caso de um julgamento como esse aí, se for considerada cassada a chapa Dilma Temer, as eleições que levaram os dois à condição de presidente e vice do Brasil estariam anuladas. Em sendo anuladas, poder-se-ia pensar numa eleição direta ou a Constituição é soberana e não tem outro caminho a não ser eleição indireta? Toda lei ela depende de interpretação. O que a Constituição diz, na minha visão, é muito claro. Quer dizer, vagando tanto o cargo de presidente como do vice-presidente, tem que se fazer uma eleição indireta no prazo de 30 dias pelo Congresso Nacional. Agora, o que ocorre? Em 2015, foi feita uma reforma no Código Eleitoral, não exatamente sobre o caso de presidente, mas dizendo, na minha visão, como era uma reforma para as eleições municipais, pensando mais no caso do prefeito e no caso do presidente, onde esse prazo de eleição direta foi estendido até 3 anos e meio. A Constituição fala 2 anos. Se estiver na metade do mandato, tem que ter eleição indireta. Agora, daí gera essa discussão o qual prevaleceria. É óbvio que numa briga entre a Constituição e a lei, a Constituição, porque é a maior lei, obviamente, ela prevalece. Há também algumas pessoas que dizem, não, foi o que você falou, nós não estamos declarando vago o cargo, nós estamos dizendo que a eleição deixou de ser válida, ela não existiu. Então tem que se fazer uma nova eleição. É uma interpretação, isso está posto em 2 ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que poderá decidir a matéria. É uma interpretação. Mas eu lembro o seguinte, fazer eleição, quando a gente se refere a um município, ainda que seja um município grande, ela tem uma complexidade. Quando é um estado, ela tem uma complexidade maior ainda. Fazer uma eleição no Brasil inteiro é algo que nós temos aí um gasto de 600 a 700 milhões de reais para fazer toda a eleição. E ela não pode ser rápida por 2 razões. Primeiro, porque você tem que organizar, tem que ter os programas da urna, tem que separar os mesários, tem que preparar todo mundo. Esse daí, vamos dizer, é o problema operacional. Mas, na minha visão, muito mais importante do que isso, é que se for fazer uma eleição para ouvir a população, nós temos que parar o país para que o eleitor saiba quem são os candidatos, o que cada candidato propõe, como é que você vai escolher uma pessoa correndo. Você tem acesso à informação, à propaganda, então é mais um custo, é mais um gasto, e aí seriam mais 3, 4 ou 5 meses aí para se realizar uma eleição dessa, para só no final do ano, talvez, quem for eleito tomar posse definitivamente, mas definitivamente por 1 ano. Então, será que tudo isso é válido, independente da discussão jurídica? Será que é válido a gente parar o país para eleger uma pessoa que vai ficar no cargo 1 ano, menos de 1 ano? Então é algo que eu deixo aí também para cada um pensar e tirar sua conclusão. É o prático, né? Na realidade seria uma despesa enorme e já a Constituição já prevendo exatamente isso. Ministro, foi um prazer conversar com o senhor, ministro. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.